Boa noite, meus irmãos. Boa noite, você que está acompanhando essa transmissão online. Que o Senhor abençoe sua vida, fale ao seu coração e, da mesma forma, nós que estamos aqui no templo, que sintamos a presença do Senhor e que a palavra do Senhor possa vir ao encontro da nossa necessidade de hoje. Que o Senhor derrame sobre nós a porção dele para aquilo que estamos precisando hoje. É muito boa essa reunião no meio da semana, quando a gente diz para o Senhor: Senhor, eu paro as minhas atividades cotidianas para te buscar no templo, para estar em comunhão com os irmãos e para receber do Senhor um pouco mais. Que seja assim essa noite, independente de qualquer outra coisa. Você optou por parar e ouvir o Senhor. Que o Senhor se revele a nós nessa noite. Queria que você lesse comigo Salmo 9, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos o que diz na palavra? Vamos juntos. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Receba o meu louvor e a minha adoração. Que essa canção já vá trazendo à sua memória coisas e motivos para você agradecer ao Senhor. E aí o seu coração enche de alegria e você pode adorar o Senhor como Ele merece, com liberdade nessa noite. Vamos dizer para Ele as letras dessa canção. Queremos estar perto dEle, buscá-lo todos os dias. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Declare: perto quero estar, perto quero estar. Nosso desejo é estar junto do Senhor, junto aos teus pés. Não há prazer maior, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Declara essa verdade. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia! Como é bom declarar que a nossa adoração é só dele e para ele. Ninguém mais merece a nossa rendição do que o Senhor Deus. Você pode se sentar no seu lugar. Havia uma prática que fazíamos de orarmos juntos, né? Em duplas, em trios de oração. Não estamos podendo chegar tão perto, mas eu queria que você desse uma olhada. Pode virar, escolhesse alguém que está aqui no templo, para que você estivesse orando por essa pessoa. Nós todos vamos fazer esse exercício. Você que está de forma online, escolha, tem alguém na sua casa com você, ore um pelo outro, ou ore por um de nós aqui do Ministério de Louvor, que é onde a câmera está virada. Eu vou te dar alguns minutos. Escolha alguém para orar por essa pessoa. Talvez você não saiba a circunstância que ela está enfrentando. A gente não conhece, mas o Senhor conhece. Então apresente essa pessoa ao Senhor. Uma forma de amar alguém é orar por alguém. E é lindo você ser esse intercessor nesse momento. Colocar essa pessoa no altar do Senhor. Muitas vezes queremos declarar: Senhor, nós vamos te louvar em todas as circunstâncias. Mas isso só acontece com aqueles que vivem perto do altar do Senhor. Não adianta querer adorar quando está difícil, se você não vive perto do altar do Senhor. Então vamos juntos nos aproximar do altar de oração, colocando uma pessoa no altar do Senhor. Depois a gente vai quebrar esse silêncio, orando em voz alta. Ore no seu lugar por alguém. Senhor, como é bom nos aproximarmos do seu altar
E principalmente agora, quando nós entregamos a vida de alguém ao Senhor, Senhor que sabe e conhece todas as coisas, o Senhor que cuida de cada um de nós, o Senhor nos ouve nessa noite e que o Senhor atenda a nossa oração conforme a sua vontade, que é boa, a sua vontade que é perfeita, e que por mais que não entendamos na hora, sua vontade que é agradável. Ó Senhor, cada nome citado é importante para nós e muito mais para Ti. Haja com sua mão de poder, de cura, de renovo. O que a pessoa estiver precisando, que o Senhor visite nessa noite e que sintamos todos nós abraçados por esse momento de comunhão, mesmo não podendo nos tocar como gostaríamos. A oração nos une, a comunhão com o Senhor nos une. Os que estão de forma online, ó Deus, sintam nesse momento esta unidade do corpo de Cristo, porque o Espírito Santo está entre nós, passeando em nosso meio e nos unindo. Ser exaltado hoje e eternamente, Senhor. Cuida de nós, nossa vida está nas Tuas mãos. Nos dê direção, nos dê respostas, nos dê provisão. Ó Deus, nós precisamos de Ti. Precisamos do Senhor. Ser propício a nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Vamos passar o nosso momento de dedicação de dízimos. Pastor, nos conduza nesse momento, por gentileza. Irmãos e irmãs, boa noite a todos, a todas, tudo bem? É um momento que nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas. Eu me lembro da palavra de Paulo aos Coríntios, quando ele diz que Deus ama o que dá com alegria, com alegria. E a gente une essa palavra dele com uma outra palavra que diz que o amor de Cristo também, dele aos Coríntios, nos constrange. Olha só que coisa linda, né? O amor de Cristo nos constrange e daí vem a alegria de poder ofertar, de poder doar, de poder entregar aquilo que temos, aquilo que somos. E, na verdade, não estamos apenas para doar nossos bens, estamos para nos doar. Ao nos doar, consequentemente, doamos aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Que esse seja o nosso sentimento ao participar nesse momento. Vamos entregar os nossos dízimos e ofertas, por favor. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo tua vontade feita em mim, eu nada sou sem ti. Estou sem ti.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Aleluia, Senhor. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti, amado meu. E eu perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Boa noite, irmãos. Desde o último domingo, nós estamos recebendo aqui conosco o pastor Denilson. Ele é pastor membro da PIB de Bangu e está participando do processo de sucessão ministerial em nossa igreja. E nesta noite ele estará mais uma vez trazendo a palavra do nosso Deus aos nossos corações. Neste momento nós estaremos orando pela vida do pastor Denilson e logo após ele estará orando, dedicando os dízimos e ofertas ao nosso Senhor. Pai Santo, Deus de amor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esse momento tão especial que já vivemos na Tua casa. Como é bom poder estar aqui, como é bom sentir a Tua presença, como é bom poder ouvir a Tua voz, falando conosco, tratando, Senhor, o nosso coração. Que privilégio, Senhor, que privilégio, como o meu coração é grato por poder participar desse momento tão especial. Junto, ó Deus, com a minha família espiritual, eu Te louvo e Te agradeço por isso. E nesse momento, ó Deus, tão especial na vida da Tua igreja, esse momento de processo de sucessão pastoral, mais uma vez, nós queremos dedicar ao Senhor esse momento. Nós queremos confiar no Senhor. Nós queremos ter em nosso coração a certeza de que o Senhor já está agindo e que a Tua vontade, ó Deus, será feita em nosso meio para a honra e glória do Teu santo nome. Nesse momento nós queremos entregar no Teu altar a vida do pastor Denilson. Que mais uma vez ele seja usado poderosamente pelo Senhor na ministração da Tua palavra. Que o Senhor esteja a cuidar dele, a cuidar do seu lar, da sua família, do seu coração. E que ele possa, ó Deus, transmitir para nós, aos nossos corações, aquilo que o Senhor deseja tratar conosco. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que bom que estamos juntos nessa quarta-feira, nesse friozinho, mas estamos aqui reunidos, estamos juntos, louvando ao Senhor. Parabéns, belíssimo cântico. Todos eles, né? Esse último que a gente cantou, belíssima letra, simples, porém profunda, né? Realmente diz tudo da nossa relação com Deus, né? Do nosso dia a dia com o Senhor. Muito bom, parabéns. E temos a oportunidade de estarmos juntos aqui, refletindo a palavra do Senhor. Eu vou só pedir, eu posso orar pelos dízimos e ofertas, quando eu terminar de pregar, orar por tudo, pela mensagem, tudo, pode ser? Ok? Obrigado. Eu gostaria de compartilhar um texto com as irmãs e os irmãos nessa noite, né? Eu serei breve, tudo, né? Mas gostaria de compartilhar. Eu estou lendo um livro chamado Santidade. É um interessante livro, porque ele trabalha com a ideia. A gente, quando ouve essa palavra santidade, a gente sempre tem a noção, assim, a gente até tem umas brincadeiras no nosso meio, né? Santidade para a gente tem assim uns paradigmas, né? Santidade para a gente é alguém que não brinca, é uma pessoa muito séria, né? Quase assim angelical, né? Assim, né? Santidade para a gente assim tem a ver com seriedade, santidade tem a ver com perfeição moral, né? Santo é aquele que não comete nenhum erro e tudo, e até por causa disso, quando santo é alguém que faz assim orações mais longas, né? Orações mais bonitas, né? E tudo. Então, assim, quando a gente vê assim alguém mais dedicado na igreja, a gente fala, ele quer ser o santo, tal. A gente tem até essas brincadeiras, tal e tudo, porque santidade para a gente tem a ver com isso, né? Com perfectibilidade, né? Com ser perfeito. E ele trabalha com uma outra ideia. E uma das coisas que ele fala, um dos capítulos do livro, ele fala que a santidade é intimidade com Deus, né? E a partir dessa leitura do texto bíblico, eu gostaria de convidar vocês a pensarmos sobre isso, né? Santidade como intimidade com Deus. Para tanto, eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, e vamos depois ler outros textos também, né? E aí a gente acompanha, né, a leitura do texto e vamos pensar em outros versículos também para complementar. Mas eu queria que você, e ao ler o texto, a gente já vai entender porque essa questão da intimidade está muito, muito ligada, né? Jeremias, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 11. De vez em quando eu vou ver aqui o meu celular, mas é porque aqui no celular tem a versão da Bíblia que eu gosto muito, que é NVI. Eu não sei se é a mesma que os irmãos colocam aqui. Alguém sabe dizer? Não, não é, né? Mas tudo bem, tranquilo. Porque eu também gosto, eu vou comparando uma com a outra, eu vou lendo, por isso que está aqui comigo aqui. Tá? Jeremias, capítulo 13, do versículo 1 a 11. Ok? Acompanhe, por gentileza, a leitura do texto. É um texto belíssimo. Assim me disse o Senhor, Jeremias 13, de 1 a 11. Vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo, toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui-o e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor, dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. E eis que o cinto se tinha apodrecido, para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Porque, isso é muito interessante, versículo 11, como o cinto se apega aos lombos do homem, ou à cintura do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para serem meu povo, por povo, e nome
e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Porque, como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Judá, e toda a casa de Israel, toda a casa de Judá, diz o Senhor. Amém? Interessantíssimo texto, né? Eu já descobri, assim, lendo os profetas, que o nosso Deus é um Deus que gosta de DR. Ele gosta de discutir a relação. Os profetas, então, assim, mostram isso de maneira muito clara. Ele gosta de discutir a relação. Porque ele usa uma linguagem aqui, né, um drama, né, e a beleza dos livros proféticos é que eles não apenas são os portadores de uma palavra, mas eles vivem aquela palavra. Né? E aí nós temos o texto de Jeremias, capítulo 13, em que há esse drama vivido pelo profeta Jeremias. E o texto é claro por si só. Deus manda ele comprar um linho, e um cinto de linho, e aqui tem um detalhe interessante, o cinto naquela época, provavelmente, não era apenas o cinto como nós, né, conhecemos, né, que você coloca em volta da sua cintura, na verdade era uma faixa que poderia ir da cintura e cobrir o tronco todo, né, até que assim o peito. E esse cinto essa faixa fazia parte da indumentária do homem, né, ele ficava por cima da túnica. E dependendo do tipo de cinto, de faixa, aqui é um cinto de linho, né, legal, mas dependendo do tipo de faixa que essa pessoa usava, aquela faixa mostrava, era um sinal de status, era um sinal de nome, era um sinal de reconhecimento. Aliás, é muito diferente, né? Dependendo da roupa que você chega em determinado local, as pessoas vão te olhar de um jeito, vão te tratar de um jeito, né? Porque a roupa, a indumentária da pessoa, a vestimenta, pode dar uma ideia de status, de nome, de que família ela vem, etc. Então, ter esse cinto, essa faixa, na verdade, era uma maneira também de mostrar quem aquela pessoa era, o status dela na sociedade, o nome que ela tinha. Bem, Deus manda Jeremias colocar esse cinto, comprar esse cinto, ele vai lá, compra, coloca, leva esse cinto lá para o... E ele está andando com esse cinto, né? Por todo lugar, e ali está andando, e as pessoas estão vendo ele com aquele cinto. Deus fala, ó, pega esse cinto aí, coloca lá numa caverna lá perto do rio Eufrates, e deixa lá. Com o tempo, obviamente, o cinto apodreceu, mas não contente com isso, Deus ordena a Jeremias que novamente coloque o cinto. E agora, aquele cinto, que era um sinal de status, né, de posição social, que fazia parte da indumentária da pessoa, aquele cinto está o quê? Podre. E Deus manda, então, Jeremias colocar aquele cinto, e imagina, então, a vergonha que Jeremias estaria passando ao andar com aquele cinto podre. E aí, então, Deus conclui assim, ó, esse cinto aí não serve para nada, não é? Não é. Você está passando vergonha usando esse cinto. Não está? Está. Então, é assim também que eu me sinto com o povo de Israel. E aí, no versículo 11, é que vem a DR mais assim profunda, né, da discussão da relação, em que Deus fala assim, ó, assim como o cinto está apegado ao homem, está no corpo dele, colado a ele, eu também me apeguei a vocês. Essa é uma linguagem maravilhosa. Eu trouxe vocês para mim. Né? Não é um Deus distante, por isso que eu tenho, o tempo que eu tenho o privilégio de estar com os irmãos aqui, eu tenho dito que a nossa relação não é contratual com Deus, né? É uma relação de afeto, de coração, de sentimento, porque Deus diz, assim como eu me apeguei, o cinto está apegado à pessoa, eu também me apeguei a vocês, trouxe vocês para mim, vocês estão em mim. É como se Deus dissesse assim, ó, assim como o homem coloca aquela faixa, aquele cinto, fazendo que faz parte da sua roupa, da sua vestimenta, e sai andando por aí, indo aos encontros, indo às festas, indo às reuniões, eu também, eu coloquei vocês em mim, e andei entre os outros povos, entre as outras nações. Mas sabe qual é o problema? Vocês apodreceram, então me causando vergonha. O que Deus está dizendo ao povo é o seguinte, ó, vocês são a minha roupa. O povo de Deus, Deus veste o seu povo, por assim dizer. O povo de Deus é a sua roupa. E aí eu me apeguei a vocês. Através de vocês, eu queria que as pessoas conhecessem o meu nome, me louvassem, me honrassem, me adorassem. Mas vocês têm causado vergonha para mim. Aí a gente pensa, mas o que isso tem a ver conosco hoje, a Igreja de Cristo? Bem, aqui no texto de Jeremias, no capítulo 13 que nós lemos, ele está falando para Israel e Judá. Aí a gente vai para o Novo Testamento e entende o seguinte, o Israel e Judá, o povo de Israel do Antigo Testamento, hoje é quem? A igreja, somos nós. Ou seja, só para ficar com um exemplo, quando a gente lê 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo vai dizer assim lá, vós, ele está falando para a igreja, sois o quê? Raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ó, é como se Deus estivesse dizendo, eu comprei vocês para mim, ó, eu me apeguei, eu trouxe vocês para mim. É isso que Deus está dizendo. Então, da mesma forma, assim como no Antigo Testamento, Deus estava dizendo para o povo que o povo era a vestimenta de Deus, né, o povo era a vestimenta de Deus, hoje ele está dizendo o quê? Para a igreja. A igreja é a vestimenta de Deus. O povo de Deus é a sua vestimenta. É isso que ele está dizendo para a gente. E a semelhança do que ele estava dizendo lá para Israel e Judá, ele está dizendo assim também, ó, eu me vesti de vocês. Então, quando vocês, dependendo de como está essa roupa, eu vou ser honrado ou eu vou ser desonrado. Eu vou ser exaltado ou eu vou ser envergonhado. E essa linguagem de roupa e vestimenta é muito interessante, né? Quando a gente lê, por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14, 15 e 16, ele vai dizendo assim, ó, vocês agora, como filhos obedientes, deixem as paixões, os desejos de outrora que vocês tinham, que vocês viviam, quando viviam na ignorância. Agora, sede santos, aí ele vai dizer assim, ó, sede santos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, ele está dizendo assim, em todo o procedimento de vocês, vocês agora devem ser santos. Ou seja, por quê? Porque nós somos a roupa de Deus. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, como é que então a igreja deve se portar para fazer com que o nome de Deus seja honrado, louvado, exaltado, por onde nós passamos? É essa beleza da igreja, é esse dinamismo, né, que nós, na verdade, não temos o nome de Deus apenas aqui no templo, no domingo, na quarta-feira. Por onde nós andarmos, aonde formos, nós somos essa vestimenta de Deus. Por exemplo, vamos ler lá Tito capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Aí não dá para citar de cor também, é muito versículo. Então a gente vai ler aqui, né? Tito 2, de 1 a 10. Né? Tito capítulo 2, versículo de 1 a 10. Por favor. Só para a gente ler as implicações, só para nós vermos as implicações de nós sermos essa vestimenta do Senhor. Tá bom? Tito capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Tá? Logo depois aí de 2 Timóteo. Tito capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim, ó, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que é a sã doutrina? Aí ele vai dizer, o versículo 2 em diante. Ele começa a falar uma série de comportamentos. Ó, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra não... tudo isso elas deviam ser, né, os homens também, para que a palavra de Deus não seja o quê? Difamada ou blasfemada. Versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões. Agora o versículo 10, ó, não furtem. Está falando para os servos, não furtem. Aqui algumas versões trazem escravos. Ele está falando de um contexto de escravidão. É isso que a gente tem que entender. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Aqui é um negócio legal, ó. Eles não deveriam furtar, e todos os outros preceitos que estão nos versículos anteriores. Eles deveriam dar prova de toda a fidelidade, a fim de, é como está na minha versão. Essa expressão, a fim de, é uma expressão que mostra o quê? Finalidade, objetivo. Qual é o objetivo de tudo isso? A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, ou nosso Senhor. A minha versão diz assim, a fim de ornar. O que é um ornamento? Um enfeite, né? É isso? Estou certo? É um enfeite, um detalhe a mais. Ó, aquelas
Eu ia falar rosa, flor, assim, eu fiquei na dúvida, assim, eu fiquei... Não, por dúvida por mim, meu desconhecimento, mas aquele arranjo bonito ali, para ficar melhor, né? Aquele arranjo ali está fazendo uma ornamentação, tornando esse ambiente aqui mais agradável, mais bonito, mais suave, etc, etc. Não é assim? Olha o que ele está dizendo, ó, vocês escravos não furtem, vocês mulheres tenham um procedimento correto, vocês homens idosos sejam temperantes, enfim, porque ao fazer isso, vocês vão ser o ornamento. E tem uma outra versão que é muito interessante, que diz assim, vocês vão ser o brilho da doutrina de Deus. Vocês vão resplandecer o brilho da doutrina de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? É isso. Nós somos a roupa de Deus. Deus se veste da igreja. Nós somos a vestimenta de Deus. Dependendo do que nós fazemos ao longo da nossa vida, Deus vai ser exaltado, Deus vai ser glorificado, ou Ele pode ser envergonhado. A igreja carrega isso. É por isso, ampliando mais esse conceito, Paulo vai mesmo dizer, o apóstolo Paulo, nós somos o templo o quê? Do Espírito Santo. A igreja é o templo do Espírito Santo. Você sabe, né, que no caminho da revelação tem uma coisa interessante. Né? No Gênesis, como é que Deus se revelava? Face a face, com o homem. Né? Aí o homem vai caminhando no deserto, e no deserto tem uma outra solução para Deus estar no meio do povo. Qual era? O tabernáculo, que era aquela tenda móvel. Aliás, lá em João, quando diz assim que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e habitou entre nós cheio de graça e verdade, essa palavra habitou, e na verdade é tabernaculou. Ou seja, Jesus estabeleceu o seu tabernáculo entre nós. Então, no Antigo Testamento, você tem Deus falando face a face, você tem Deus falando no tabernáculo, depois se desenvolve mais e você tem Deus falando o quê? No templo. O templo era o local do encontro do homem com Deus, né? O local onde o homem encontrava com o Senhor. O Salmo 84 vai dizer isso, né? A andorinha encontrou casa, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, eu encontrei o quê? Os teus altares. É um reflexo da mentalidade do homem do Antigo Testamento. Bem, você tem no templo, Deus se manifestando. Aí chega no Novo Testamento, quando se anuncia a vinda de Jesus, diz que Jesus seria chamado de quê? Emanuel. Mas em algum momento do Novo Testamento você vê alguém dizer assim, Emanuel, vamos comer um churrasco ali em Jerusalém. Não, né? Porque a ideia não é ser chamado de chamar a pessoa, mas o que significa? Quer dizer o quê? Deus conosco. Ou seja, a presença de Jesus era a presença de Deus entre os homens. Jesus morre, ressuscita, é elevado aos céus, o Espírito Santo é derramado sobre quem agora? Sobre a igreja. Aí Paulo amplia isso e diz assim, nós somos o templo do Espírito Santo. Tudo isso, eu estou dando essa volta toda apenas para esclarecer que nós somos essa vestimenta de Deus. Por isso, quando as pessoas perguntam onde está Deus, a igreja deve responder, está aqui. Não como uma arrogância que só está aqui, não. Deus se manifesta, a igreja é essa vestimenta de Deus, é essa manifestação visível de Deus aqui na terra. E aí você vai em Efésios capítulo 4, olha só que interessante, gente, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22. Nós estamos falando dessa vestimenta, né? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22. Ó, a partir do versículo 22. Está falando sobre santidade, etc., né, que deve ser oposta ao comportamento dos gentios, e aí ele vai, a partir do versículo 22, ele diz assim, no sentido de que, vou ler o 21 para ficar melhor, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, versículo 22, quanto ao trato passado, o que nós devemos fazer? Vos despojeis do velho homem. O que é despojar? Tirar a roupa. Vocês devem tirar a roupa do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências, desculpem do engano. Versículo 23. E você tira a roupa velha, o cinto de linha apodrecido, e vocês se renovem no espírito do vosso entendimento, versículo 24, e vos revestais do quê? Do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Eu tiro a roupa velha, por quê? Porque agora eu fui criado segundo Deus, em justiça e em verdade, eu me revisto do quê? Do novo, a roupa é outra, o novo homem. Por quê? Porque a igreja é a vestimenta de Deus.
Mas esse é um conceito assim meio abstrato, né? Eu me visto do novo homem. E na prática, como é que isso funciona? Aí ele vai dizer do versículo 25 em diante. Vamos olhar aí em Efésios 4 ainda. Ó. Por isso, ó, a gente está falando de vestir-se do novo homem. Né? Aí ele vai colocar isso na prática para a gente, a partir do versículo 25. Por isso, esse por isso aí, né, é uma palavra de conclusão. Porque nós nos vestimos do novo homem, em consequência do fato de nós termos nos revestidos de um novo homem, uma nova criação, criado segundo Deus, versículo 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O problema não é a ira, né? O problema é essa ira levar ao pecado, né? Irado todo mundo fica. O problema é o que é a consequência dessa ira. Se eu não vou contar até 10, né? Se eu tenho um pavio muito curto, é bom esticar o pavio, né? Ainda mais no mundo que a gente vive, mas é bom esticar, né? Tem um pavio muito curto, etc. Irai-vos, mas cuidado, e não pequeis. Versículo 27, nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furta mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que ir acudir ao necessitado. O trabalho não serve apenas para acumular bens, o trabalho serve para repartir, porque ele vai dizer assim, ó, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Olha só que preceito simples, gente, mas atual em nosso meio. Ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso aqui é de quem está vestido do novo homem, da nova mulher também. Tá? Deixa eu falar novo homem aqui de maneira geral, claro. Somente a que for boa para a edificação. Olha só, conforme a necessidade. Em tempos de mídia social, né, como é bom esse preceito. Né? Em tempos de tanto ódio em rede social, tanta divisão, como é bom esse preceito aqui. Ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, para a construção, para transmitir graça aos que ouvem. Versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sedes um para com os outros, ó, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa lista aqui, do 25 ao 32, é uma lista que vem após ele dizer que nós somos revestidos do que mesmo, hein? Do novo homem. A igreja é a vestimenta de Deus. O que se espera dessa vestimenta, que a igreja é a roupa de Deus, é que essa roupa de Deus viva o que ele está aqui no versículo 25 ao 32. Não palavra torpe, não mentira, não blasfêmia, perdão, benignidade, ser compassivo. É esse o ambiente daqueles que são a roupa de Deus. É isso que ele está dizendo para nós, essas são as características do novo homem. Nós somos, né, de um tempo, né, todos nós, né, quando a gente falava assim, conversão, a gente não vai, ninguém é perfeito, tá, gente? Ninguém é perfeito, nem eu, ninguém. Mas quando a gente falava em conversão, quando eu falava assim, fulano se converteu, fulano, né, entregou sua vida a Jesus e tal, o que nós esperávamos, o que nós esperamos de alguém que entregou sua vida a Jesus? O que a gente espera? Mudança. A gente espera mudança. Sim, vamos ser sinceros, nós esperamos isso. Nós esperamos isso, que se aquela pessoa era muito grossa, que ela se torne mais gentil. Quando você, pelo menos eu sou de uma época assim, quando falava assim, aquele fulano ali é cristão, aquela irmã ali é cristã, tal, o que você espera? Se você fosse perguntar alguma coisa àquela pessoa, pedir alguma coisa àquela pessoa, o que é o mínimo que você esperava? Uma gentileza, uma elegância no trato, uma maneira de falar mais cordial, enfim, estou dando exemplos, e outras coisas mais. É o mínimo que a gente espera. Porque é isso, é um novo homem, é uma nova vestimenta. A igreja é a roupa de Deus. Estou fazendo um link lá com Jeremias, capítulo 13. E é isso que ele está dizendo aqui, ó, vocês agora tirem a roupa velha, que era entregue ao pecado, o linho apodreceu, está podre. O podre para nada mais presta. E Jesus vai dizer lá em Mateus, né, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado.
Se a luz não brilha, alguma coisa está errada. Né? É interessante que ele vai dizer lá, vocês são sal da terra, a luz do mundo, e não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Ora, é claro, se você edifica, constrói uma cidade no monte, no alto, a cidade se torna o quê? O ponto mais visível. E é interessante que ele não diz assim, ó, vocês podem em algum momento escolher ser a luz e o sal. Não. Ele diz assim, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Ou seja, não é algo opcional. Ah, eu vou brilhar, não vou brilhar. Não. Eu estou construindo sobre o monte a cidade, será que vão me ver e tem hora que não vão me ver? Não. Faz parte de nossa natureza. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Olha só que interessante esse link, essa engrenagem da Bíblia. Ó, se eu fosse você, eu leria a Bíblia. Olha só que interessante. Está dizendo assim, ó, para que brilhe a vossa luz diante dos homens, né? Ó, fazer gracinha, até esqueci o raciocínio, está vendo aí? Ó? Para que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso aí. Olha só, lá em Jeremias, qual foi o problema? O cinto ficou podre de linho, e ao invés de Deus dizer assim, eu trouxe vocês a mim, eu apeguei vocês a mim, atraí vocês até mim, para que vocês, o quê? Qual era o objetivo de Deus? Fosse motivo de honra, de louvor, de glória do nome de Deus. Nós carregamos o nome de Deus. Isso é muito legal. E ele está dizendo assim, eu quero que vocês sejam motivo de que as pessoas me honrem por onde vocês passarem. Isso é muito sério, é muito interessante. Por onde vocês passarem, onde vocês estiverem, as pessoas podem glorificar. Sabe, gente, tem uma coisa que é um obstáculo à santidade. É uma com todo respeito, mas é uma maldita separação entre sagrado e profano. A obra da igreja aqui, né? Você é introdutor no templo, você dá aula no EBD, como eu dou, etc., é obra sagrada, é obra de Deus. Aí o trabalho que você faz lá, que não é no templo da igreja, é obra do mundo, do homem. Não, gente, não é não. Nós somos filhos de Deus em qualquer lugar que estivermos. Qualquer lugar que tivermos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus, é esse. Enquanto a gente fica nessa divisão entre o sagrado e o profano, não, o chefe lá eu posso tratar ele de qualquer maneira, eu posso trabalhar de qualquer jeito, porque lá é coisa do mundo. Aqui não, aqui é obra de Deus. Não. É lá, é justamente lá que ele vai vendo a maneira como o Denilson trabalha, e vai vendo alguma coisa aí tem de diferente, e vai glorificar o nome do Senhor. É isso que está acontecendo aqui. E para encerrar, olha o que ele vai dizer em Colossenses capítulo 3, ainda nessa ideia, tá? Por gentileza. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha só que legal. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, capítulo 3, versículo 1 de Colossenses. Portanto, né, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Um conceito assim, né? Isso aqui dá um conceito meio abstrato, né? Somos ressuscitados com Cristo, etc. Mas aí vem a prática. O que significa isso na prática? A partir do versículo 8. Ó, olha o que ele vai dizer aqui no versículo 8. A partir do 5 também, mas eu vou ler aqui do versículo 8. Ó. Agora, porém, ó, de novo, qual a palavra que aparece aqui na minha Bíblia? Tá, ali também, ó. Ah, mas agora despojai-vos, ó, de novo aí, ó. Despojai-vos também de tudo. Que tudo é esse que eu tenho que me despojar? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho. Ó, não mintais uns aos outros. Por quê? Uma vez que, já que vocês estão despidos do velho homem. Caiu essa roupa do velho homem e foi embora com os seus feitos. Versículo 10. E vos revestistes do novo homem. Ó. Tirei a roupa velha, tirei o cinto podre. Não, ele não. Coloca o cinto novinho, coloca a roupa nova, a roupa do novo homem. E vos revestistes do novo homem, versículo 10,
que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ah, isso aqui é legal, gente. Não sei se às vezes passa despercebido. Ó. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo, conforme a imagem daquele que o criou. Por que ele reforça isso? E isso apareceu lá em Efésios também. Os irmãos podem lembrar. Por que ele reforça isso? Porque o homem carrega o quê? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando nos vestimos do novo homem, ele está dizendo assim, agora sim, realmente, vocês estão vivendo conforme essa imagem, a imagem daquele que o criou. É isso que é interessante. É isso que é muito importante. Às vezes a gente se apega muito a conceitos, a doutrinas, a ideias, e esquece que, na verdade, o que vale mesmo, o que impacta a vida das pessoas é o tipo de ser humano que nós somos, em Cristo Jesus. É isso que impacta a vida das pessoas. E esse é o grande objetivo de Deus. É interessante que quando Jesus é batizado, né, ouve uma voz do céu que diz assim, este é o meu filho amado, em quem me alegro. Aí você combina isso e pensa assim, bem, Jesus, João 3,16 vai dizer que ele é o filho unigênito de Deus. E a gente pensa assim, unigênito, tadinho de Deus, seu único filho morreu. Mas a ideia de unigênito não é a ideia de único, a ideia de unigênito é único daquela gênese, daquela característica, daquela essência, porque o mesmo Jesus que é chamado de unigênito, Paulo vai escrever aos Colossenses, vai dizer que ele também é o primogênito dentre muitos irmãos. Olha que conceito profundo. Ser primogênito, o que é o filho primogênito? É o primeiro, né? Estou certo? É isso mesmo? É o primeiro. Se ele é o primeiro, tem outros, não tem? Paulo está dizendo assim, Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos, ou seja, qual é o grande objetivo de Deus? Assim como ele declarou lá, este é o meu filho amado, é como se Deus estivesse dizendo assim, agora sim, tem filho de Deus na terra, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele está dizendo assim que o grande objetivo da obra redentora é fazer com que Jesus Cristo seja o primogênito dentre muitos irmãos. Quem são esses irmãos de Jesus? Nós, olha que coisa legal, a igreja. Então esse é o grande objetivo de Deus, é formar uma grande família, em que Jesus é o irmão mais velho. Essa história de irmão mais velho me lembra alguma coisa. Ele é o irmão mais velho, ele é o primogênito, mas ele é o primogênito dentre muitos irmãos, e os irmãos somos nós. Por isso aí combina com isso aqui, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11. No qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo é tudo o quê? Em todos. Não há mais divisão, não há mais separação, porque é uma grande família, não há mais união, porque é uma grande família. E ao fazer isso, ao vestir essa roupa nova, a roupa que Cristo coloca em nós estamos dizendo, afirmando que nós somos a roupa que Deus veste. Vou repetir, a igreja é a roupa que Deus veste. Versículo 12 em diante, ele continua, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Olha só, as coisas que fazem parte desse novo homem. Humildade, misericórdia, bondade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Suportai-vos aqui, tem que aguentar, né? Não, suportar de dar suporte, de sustentar, de firmar aquele que está caído, aquele que não está muito fraco, que está fraco, melhor dizendo. Esse é o ambiente da vida da igreja, meus irmãos. Nós não vamos ser inocentes, né? Eu já estou há algum tempo na igreja, muitos aqui, todos nós aqui também, e a gente sabe que a igreja de Cristo tem os seus problemas, mas os problemas não podem ser a regra. Eles têm que ser a exceção. O grande problema é quando a gente se acostuma e acha que é a regra. Eu estava conversando com os irmãos da comissão, estou contando aquilo que eu falei, né? Não que eles falaram para mim, isso que eu estou falando. Estávamos conversando sobre o assunto e falei assim, né? É claro, a gente sabe que às vezes tem uma sessão no dia a dia da igreja, dando um exemplo, né? Uma sessão mais assim, mais assado, mas a igreja não é esse ambiente da pessoa já sair de casa, caramba, hoje a sessão, não posso perder, que hoje vai pegar fogo, hoje vai ter... Eu até brinquei, quem lida com fogo é bombeiro. Nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos... não tem? Claro que tem, que eu estou na igreja desde 16 anos. Claro que tem.
Mas a gente tem que com autoridade dizer assim, não, a igreja não é lugar disso não. Aqui não. Aqui não é lugar de bagunça. Aqui não é lugar das pessoas se ofenderem, se agredirem, se machucarem. Aqui não é lugar disso não. Aqui é o lugar onde o perdão, o ambiente aqui é o ambiente do perdão, da benignidade, da longanimidade, da bondade, da mansidão. Esse é o ambiente daqui. Ah, não vai ter, mas vai ter, a gente repreende logo o nome de final. Não, pode parando. Aqui não. Aqui é o lugar da bondade, onde reina a bondade, a misericórdia, a longanimidade. Quando eu falo aqui, não é só o templo, não. Nós, como igreja, família, é assim que a gente vive. A gente desliza, a gente peca, não estou falando de perfeição, mas isso é exceção, e não a regra. A regra é que nós vestimos, nós somos a vestimenta de Deus. A igreja é a roupa que Deus veste. Amém, meus irmãos? Obrigado, mais uma vez. Deus abençoe a todos. Agora eu vou orar também, e aproveito e oro para os dízimos e ofertas, por favor. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse nosso encontro, obrigado por estarmos aqui juntos. Estamos aqui, todos nós pecadores, todos nós sustentados diuturnamente por Tua graça, por Tua misericórdia. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender, para ouvir, para ensinar, para compartilhar, para derramar no nosso coração, para conversarmos uns com os outros, para perdoarmos uns aos outros, para nos abraçarmos, para recebermos carinho, afeto, para darmos carinho, afeto, para nos perdoarmos mutuamente, para caminharmos juntos, Senhor, como igreja. E ao fazermos isso, ó Pai, ao vivermos assim, nós queremos, Senhor, que o Teu nome seja louvado, honrado, exaltado, onde a Tua igreja estiver, por onde passarmos, Senhor, porque a igreja é a roupa que Deus veste. Que assim seja, em nome de Jesus. Nós também Te agradecemos pelos dízimos e ofertas que foram aqui entregues, Senhor. Assim como na multiplicação dos pães, ó Pai, multiplica tudo isso, para que pessoas que precisam tanto possam ser abençoadas, para que esta igreja local aqui possa abençoar vidas, possa abençoar os irmãos e as irmãs que estão aqui, que mais carecem, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado, irmãos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo.
Deus, somos amarrados ao Senhor, somos a roupa de Deus, apegados a Ele. Que Ele não olhe para nós e diga, olha, eu quis e você não quis. Eu quis ser e você não deixou ser. Pelo contrário, que Ele seja, que nós realmente sejamos a roupa de Deus. Que lindo. Que o Senhor continue a tratar conosco, porque eu sei que a gente vai lembrar dessa mensagem hoje, antes de dormir, amanhã, e o Senhor vai nos enchendo daquilo que Ele começou a derramar hoje. Glórias ao Senhor. Que o Senhor te dê uma semana, um restante de semana abençoado. Nós temos aí, na sexta-feira, as mulheres estarão reunidas para o seu chá das plenas, que vocês são muito chiques. Una-se ao grupo de mulheres dessa igreja, vai rolar um chá das 5. É 5, 5 e meia? É 6. Chá das 6. Da MCM aí nessa sexta-feira. E o final de semana, nossas atividades, que o Senhor possa nos abençoar. E eu queria te fazer um desafio. Você que estava no início, que orou por alguém, quando finalizar o culto, diga a essa pessoa que você orou por ela. Nós oramos em unidade e à distância, mas é importante você dizer, diga, olha, orei por você, e de repente surgem até outros pedidos, você se comprometa a estar orando por essas pessoas. Vamos orar uns pelos outros. Domingo o pastor Denilson continua conosco, culto pela manhã, nosso momento de conversa com ele após o culto da manhã e celebração da ceia do Senhor no culto à noite. Então estejamos juntos para celebrar final de semana abençoado. Pastor, impete sobre nós a bênção do Senhor. Vamos para o restante de semana cheios de Deus. Coloque-se em pé. Meu irmão e minha irmã, eu desejo, continuo desejando que a paz do Senhor seja derramada sobre a sua vida, que o Senhor conceda sabedoria e discernimento a você para tomar as melhores decisões, para fazer as melhores escolhas, que o Senhor conceda serenidade ao seu coração, discernimento, clareza diante das situações do dia a dia e que você tenha paz, paz com Deus, paz com os seus semelhantes, paz consigo mesmo. Que Deus a todos abençoe. Amém? Vamos para a última canção? Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Vai na paz, querido. Deus abençoe.